Você talvez esteja com tantas coisas na cabeça para resolver que tem estado aflito. Porém, preste bastante atenção, por favor, para o seu próprio bem. Você sabe quem é Deus? Talvez você já ouviu falar de um Deus muito distante que precisa de terceiros para comunicar com Ele. E que você está no meio da multidão de pessoas que existem nesse mundo, perdida aos olhos de Deus. Mas hoje eu gostaria que você desse uma oportunidade para ouvir o que eu tenho a dizer sobre Deus. Deus é o Criador de todas as coisas que existem. Os céus, a terra, o mar, as ervas, os animais e, por fim, o ser humano. Ele fez tudo isso para que ele se relacionasse com a sua criatura. Mas, como você já deve ter conhecimento, a criatura que ele fez desobedeceu a sua ordem, e então veio o pecado ao mundo. Antes não havia pecado, mas depois da desobediência, então veio o pecado, o mal. Antes de Adão e Eva pecar, receberam a consciência do que não deveriam fazer, mas eles, por curiosidade em conhecer o mal, eles aceitaram a ideia de desobedecer a Deus. E Deus respeitou a decisão deles. E eles tiveram a consequência do pecado. Foram expulsos do jardim do Éden. Porém, com tudo isso, Deus não deixou o homem só. Sempre deu oportunidade ao ser humano de fazer o que é certo. A princípio, Deus ainda falava com aquele que havia pecado, que foi o caso do filho de Adão, Caim. Mas este não quis dar ouvidos, se afastou de Deus por sua própria escolha. Deus sempre fez a sua parte, mas nem todos os seres humanos aceitaram a orientação de Deus. A grande maioria sempre quis fazer a sua vontade. E Deus, por ser um ser celestial, divino, justo, nunca impôs a sua vontade. Respeitou. Houve um povo escolhido por Deus que ficaram escravizados por muitos anos, porque eles se afastaram de Deus. Mas mesmo assim, Deus não desistiu. Enviou um servo dele, da qual ele mesmo preparou, para tirar o seu povo do Egito. Este povo viu grandes prodígios de Deus, mostrando assim a disposição de Deus por lutar por eles. E assim foi. Chegando ao pé do Monte Sinai, Moisés ficou no monte por 40 dias. E nesse tempo longo, o povo fez um bezerro de ouro, traindo assim a sua fidelidade a Deus. Muito triste, não é? E Moisés intercedeu a Deus pelo povo. Passando, pois, o Senhor perante Moisés, clamou: Ó Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em benevolência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. A situação do povo de Israel estava grave aos olhos de Deus. Mas Moisés cumpriu com a sua missão em lembrar a Deus quem Ele é, que Ele é misericordioso e piedoso. Você sabe que quando você fica aborrecido, muitas vezes você quer tomar medidas, não é?
medidas até justas, com seu direito. Mas Moisés, já conhecendo a Deus, do seu caráter, então faz menção a ele do seu caráter, para que então possa achar misericórdia para com seu povo. Deus, ele sente ira, indignação, porque ele é um Deus de justiça. Imagina você ter todo o cuidado do seu pai e depois você age de forma traiçoeira para com ele. O que você acha que o pai faria? Se indignaria, tomaria medidas para com seu filho, não é? Assim é Deus. E Moisés, como servo de Deus, usou da sua intimidade com Deus para que ele fosse mais uma vez compassivo e misericordioso para com seu povo. Olha só, ouvinte, Deus, que está acima de todos, não é soberbo para não nos ouvir, quando assim clamamos a Ele. Ainda que não mereçamos nada, mas por causa da nossa fé, sinceridade, Deus fica como que constrangido, vamos dizer assim, entre aspas, vamos dizer assim, ele fica comovido quando você se aproxima dele. Ele acha isso o máximo. Ele acha isso lindo. Por mais imperfeito que você seja, ele ama quando você se aproxima dele. Pois a fé fala muito com ele. Ainda mais quando essa fé é racional, quando fala quem ele é. Não de ouvir falar, mas do que sabe dele, que foi no caso de Moisés. Se você está desesperado, com amargura na sua alma, é hora de você falar com Deus. Deus é Deus para te ouvir. Deus é tardio para irar-se. Ou seja, Ele aguenta muita coisa que fazemos que não deveríamos. Porque Ele quer tanto que você encontre a verdade. Ele crer em você mais do que qualquer outra pessoa no mundo. Mesmo que você o despreze, Ele aguarda por você ansiosamente. Já pensou? O Deus, Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, esperar por você? Crê em você? Imagina, ele tem aguentado muita coisa que você faz contra ele e fez. Mas a partir do momento em que você se rende a ele, pedindo ajuda, ele prontamente estende a sua mão, ainda que nós tenhamos nada para oferecer em troca. A única coisa que Deus quer é que você seja salvo. Ele quer o seu melhor. Ele quer arrancar você dessa frustração, desse inferno que você tem vivido. Pois é, Ele quer arrancar tudo que tem te amarrado. Mas como que Ele fará esse trabalho maravilhoso se você despreza Ele, se você desconfia, se você se mantém resistente, disfarçando a sua dor? Deus, Ele é beneficente há milhares de anos, desde a existência humana. Quantos desprezaram? Quantos ainda desprezam? E Ele continua mesmo assim, crendo, esperando por você. E olha só, Ele te enxerga. Ele sabe o que está dentro de você, nos seus pensamentos, no mais profundo do seu ser. Ele é o único que pode perdoar você de todos os pecados. Por que você busca a aprovação de todos e não se interessa por Ele que pode te salvar? Ele viu as suas iniquidades. Viu as vezes que você planejou fazer o que era mal aos demais, a sua injustiça, e mesmo assim
não deixou de esperar por você. Ah, gente, fala sério. É muito lindo. É muito humilde da parte de Deus esperar pela gente. Se fosse a gente, o que você faria com uma pessoa que está sempre errando? Você ia desistir. Você não ia crer mais, como muitos que estão me ouvindo, não crê em ninguém, não acredita nem que existe Deus, porque está tão decepcionado com a vida. Mas você tem que permitir Deus fazer a obra e permitir crer no que Ele tem para você. Ele conhece a verdade que vai te livrar do que tem te aprisionado. E Deus não tem por inocente o culpado. Mas Ele dá a chance ao pecador de começar do zero, tudo de novo. Você sabia disso? Você que pensa que a sua vida não tem mais jeito, que tudo que você já fez, que tudo que você já cometeu, não tem mais como apagar mais. Minha amiga, você não conhece. Deus quer fazer uma nova história na sua vida. Imagine se todos nós tivéssemos uma história que não pudesse apagar. Deus, Ele apaga o nosso passado quando nós o confessamos e largamos esse passado, e largamos as coisas erradas. Agora, nós temos que ser humildes, confessar, buscar, se interessar, exercitar essa fé. Bem, agora gostaria que você considerasse aquele que tem te assistido desde o ventre materno. Ele espera por você.